Tudo de boa? Então, galerinha, hoje eu vim gravar um vídeo. Eu vou tentar gravar um vídeo bacana de orações subordinadas, né, substantivas mais especificamente. Eu posso até abordar as outras. Eu espero que seja bem produtivo e que vocês entendam. Conforme combinado, eu vou gravar para que vocês estudem, que vocês consigam aí assimilar da melhor maneira este conteúdo. Antes de iniciar, eu já quero deixar de antemão que vocês precisam dar uma revisada no que é transitividade verbal. Qual é a função do verbo transitir, do sujeito, do verbo, do complemento, para que vocês consigam fazer aí a análise da oração subordinada. Outra coisa que é importante salientar é que vocês saibam a diferença de oração e frase, por exemplo. A frase inicia do parágrafo, termina no ponto final. A oração não necessariamente tem verbo e tudo mais. Já a oração não. A oração tem base no verbo. Nós iremos falar de um período composto, ou seja, uma frase, né, no caso 2 períodos, em que tenham aí 2 verbos ou orações. Período curto, período longo, o que quer que seja, mas desde que ele tenha aí 2 verbos, né? Então, inicialmente 2 verbos, para que a gente faça análise de orações subordinadas substantivas. Quando a gente fala em oração subordinada substantiva, adverbial, adjetiva, depende, nós estamos falando de uma oração que vai depender da outra para ter sentido. Então, vocês tendo esse foco aí, tendo essa definição fixa na cabeça de vocês, o restante é consequência. Vamos lá então, ver se vocês conseguem entender essa parte? Espero que vocês gostem desse formato. Vou tentar, gravar sem mexer demais. Antes de iniciar em si, né, eu preciso que vocês entendam transitividade verbal. O que é isso? É a relação que o sujeito tem com o predicado e o seu complemento, ok? Deu para sacar? De boa? Vamos lá. Então, quando a gente fala em transitividade verbal, nós estamos falando de sujeito. O sujeito tem 5 tipos. Sujeito simples, composto, desinencial ou elíptico, oração sem sujeito e indeterminado, ou inexistente, né? Ou oração sem sujeito. Então, vamos lá. Simples, ele possui somente um núcleo. O composto possui mais de um núcleo. O desinencial ou elíptico, ou o famoso oculto, ele não aparece, mas ele é facilmente visto, né, na oração. E a oração sem sujeito, geralmente nós estamos falando de fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de ter e existir, os verbos impessoais no geral, certo? Eu vou colocar aqui, verbos impessoais. Ponto. E o indeterminado, que é o famoso eles, indeterminado, que não aparece na oração e a gente não consegue identificar. Até aí, tá tranquilo? Espero que sim, vamos lá. Próximo é o verbo, né? A transitividade do verbo. Que a nossa língua, galera, não sei se vocês se recordam, mas a nossa língua ela é composta de sujeito, verbo e complemento. Então, nós temos aqui sujeito mais verbo mais complemento ou adjunto. Isso aqui é a nossa estrutura linguística. Então, por exemplo, eu moro em Ceilândia. Tá. Quem mora em Ceilândia? Eu. Sujeito simples porque tem um núcleo só. Moro é verbo transitivo, verbo intransitivo. Neste caso é verbo intransitivo. E em Ceilândia, adjunto, adverbial de lugar. Tá. Então eu vou explicar isso para vocês. A ordem pode modificar? Pode. Pode ser moro, por exemplo, em Ceilândia, vírgula, eu moro. Pode variar, essa estrutura não é uma regra. Isso aqui é o que a gente usa na maioria das vezes. Sujeito, verbo e complemento. Então, nós já vimos o que? Sujeito. Confere aí, galerinha. Sujeito foi.
Vamos pro verbo. O verbo, ele pode ser... Vou fechar aqui para vocês entenderem melhor. O verbo pode ser transitivo direto. O verbo pode ser transitivo indireto. O verbo pode ser intransitivo. O verbo pode ser de ligação. O verbo pode ser bitransitivo, transitivo direto e indireto. Então tá, Bruna, dá um exemplo aí de cada um. Primeiro, para a gente falar do verbo transitivo direto, ele não tem sem preposição. Vamos relembrar então o que é preposição? Olha aí, anota aí por favor. A preposição são essas palavrinhas. A, ante, após, até, com, contra. Pausa aí se vocês quiserem para copiar. De, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Bruna, canta aquela musiquinha não, pelo amor de Deus, porque ela eu desafino até falando, né, gente? Então, vamos mudar de assunto. Então, verbo transitivo direto não tem preposição, ou seja, não possui essas palavrinhas aqui de ponta de apoio para vocês aí, para a informação, para a frase de vocês. O verbo transitivo direto, ele é com preposição, ou seja, nós teremos a presença da preposição destas palavrinhas. Por exemplo, Bruna, mas esse A aqui não é artigo? Deixa eu explicar para vocês a grande diferença do A para artigo e a preposição. Olha lá, o A, ele vai variar, correto? O A, ele vai variar por ser artigo. Ué, Bruna, por quê? Não varia a preposição. Vamos lá, então, voltando tudo de novo. O artigo, ele vai variar. Ele faz parte da classe gramatical em que vai variar. Ele é considerado variável. A preposição, não. Vamos lá. A vaca saiu. Vou botar uma frase bem curta. Adoro dar esse exemplo. Vamos lá. É artigo, né? Pode variar. A vaca saiu. Coloca no plural. As vacas saíram. Correto? Consigo flexionar, correto? Então, neste caso, é artigo. Olha lá a preposição. Dia a dia. Flexiona isso aqui. Coloca no plural. Dias às dias. Opa! Não tem como mesmo flexionar. Por isso, é uma preposição. Então, a diferença crucial do artigo para a preposição é essa. Tranquilo até aí? Vamos lá, então. Verbo intransitivo, ele não tem nenhum complemento, não tem nada, ele é sem nada. Ele por si só entende. Por exemplo, Maria morreu. Maria morreu, não precisa mais nada, já tem sentido completo. O verbo de ligação, ele vai ter ali o verbo de ligação, vou mostrar para vocês quais são, juntamente com a qualidade ou característica ou algo para o sujeito. Olha só, por exemplo, Bruna é feliz. Feliz não é a qualidade da Bruna? Bruna está contente, geralmente característica. Tá tranquilo até aí? Bruna parece desconfiada. Ela continua triste. Então, estes verbos não é regra, coloquei bem claro aqui, eles indicam aí o que é verbo de ligação, tá bom? Então, geralmente, eles estão aí caracterizando. Verbo que ajuda na caracterização, posso colocar assim, né? Caracterização do sujeito. Então, cuidado, tá bom? O verbo transitivo direto e indireto, ele é também chamado de bitransitivo. Ele vai ter os dois complementos, seja com preposição ou sem. Por exemplo, recebi o presente de João. Tranquilo aí? Recebi sujeito desinicial. Não aparece, mas sabe quem é, no caso eu. O presente, isso aqui é artigo. Coloca no plural os presentes. Então ele é artigo. Então aqui, ó, é verbo transitivo direto. Aí quando você continua aqui, eita, tem uma preposição, correto? Apareceu preposição, cara.
pense duas vezes. Neste caso aqui, vai ser objeto indireto. Quem recebe, recebe algo, vou colocar aqui, recebe algo de alguém. Tranquilo? Então, tá. E os complementos são seus objetos, né? O objeto direto, o verbo transitivo direto, o seu complemento vai ser o objeto direto. O verbo transitivo indireto, o objeto indireto. O verbo intransitivo não tem complemento. O verbo de ligação vai ter a característica, ou seja, o seu predicativo do sujeito. E o verbo transitivo indireto e indireto, que vai ser bitransitivo, tendo os dois. Tá, tudo isso para chegar em oração subordinada substantiva. Ok? Então vamos lá? Preparados para a aula? Estão preparados? Estão preparados? Vamos que vamos então? Vamos aguardar então a próxima aula, oração subordinada substantiva.